Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu aluno, que está se esforçando para atualizar, para manter em dia o seu cronograma de estudo. Na aula de hoje, faremos uma revisão sobre as propriedades das bissetrizes dos quadrantes. Iremos rever quais os procedimentos que deverão ser adotados quando a bissetriz estiver nos quadrantes ímpares ou quando ela estiver nos quadrantes pares. Dessa forma, é necessário relembrarmos que existe aí duas regrinhas, né, que determinam essas propriedades. Então, é preciso lembrarmos do plano cartesiano. Antes de qualquer menção às propriedades, é preciso lembrarmos do plano cartesiano. E o que é esse plano cartesiano, minha gente? Nós sabemos que são essas duas retas perpendiculares, né? Fiz aqui o eixo Y primeiro, né? E aqui nós teremos o eixo X. Nós teremos o eixo X aqui na horizontal e o eixo Y na vertical. Nós sabemos que todos os pares que forem localizados aqui no plano cartesiano, eles são denominados de pares ordenados. Por que pares ordenados? Porque eles estabelecem uma certa ordem, ou seja, o primeiro elemento é um número qualquer que pertença ao eixo X, ou ainda recebe a denominação de eixo das abscissas, e o segundo elemento do par ordenado, ele vai pertencer ao eixo Y ou eixo das ordenadas. Essa pequena lembrança aqui se faz necessário porque a primeira propriedade, ela vai referir-se ao primeiro e ao terceiro quadrante. Os outros dois ficam no aguardo aqui, esperando a segunda propriedade. Então, o nosso estudo ocorrerá nessas duas partes aqui do plano cartesiano. A bissetriz, ela vai dividir esses dois ângulos aqui, nesses dois ângulos retos, em dois outros ângulos congruentes, né? Dois outros ângulos de 45 graus cada, e ela vai pertencer a essa região dos quadrantes ímpares. Eu tenho aqui a bissetriz dos quadrantes ímpares, normalmente ela é representada da seguinte maneira: 1 e 3. Quer dizer, a bissetriz que passou no quadrante 1 e no quadrante 3, ou no primeiro e terceiro quadrantes. E qual é essa propriedade? Essa propriedade nos informa que os elementos, ou seja, os pares ordenados que estarão contidos nessa bissetriz aqui, serão iguais às suas coordenadas, ou seja, o x e o y serão iguais. Como assim? Aqui, né, esse primeiro elemento aqui, que eu vou representar pelo ponto A, né? Lembrando lá da primeira aula, da aula inaugural, que um ponto é sempre representado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Então, aqui eu tenho a representação desse ponto aqui que pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, 0, 0. Olha, o x igual ao y. Então, aqui na sequência eu poderia marcar 1 e 1, né? Então, melhor aqui, 1 e 1, representando aqui 1. Na verdade, eu leio aqui 1 de x e 1 de y. Poderia representar também aqui, por exemplo, menos 3 de x e menos 3 de y. O fato é que todos os pontos que irão pertencer a essa bissetriz dos quadrantes ímpares serão de coordenadas iguais, ou seja, o mesmo valor do x será o mesmo valor do y. E aqui nós poderemos
localizar diversos pontos que sempre irão atender a essa propriedade. Ah, mas então vai ter outros números que nesses quadrantes só existirão esses pontos? Não. Você poderá ter outros pontos aqui, porém eles estarão fora da bissetriz. Para que pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, do primeiro e terceiro quadrantes, é necessário que as coordenadas sejam iguais. 0, 0, 1 e 1, como eu disse aqui 3, aqui 5, menos 5, aqui menos 5, né, corrigindo. Aqui menos 3 e menos 3, menos 5, menos 5, ou daqui 3 e 3, 5 e 5. O fato é, se tá na coordenada, se tá na bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas serão sempre iguais. O x e o y será sempre igual. Bom, pessoal, vimos a primeira propriedade das bissetrizes dos quadrantes, agora veremos a segunda propriedade. A segunda propriedade é aquela que refere-se ao quadrante, ao segundo quadrante e ao quarto quadrante. Então, ao traçarmos a bissetriz dos quadrantes pares, vai ocorrer uma situação repetida vezes que dará a existência da segunda propriedade. Essa segunda propriedade nos diz que todos os pares ordenados que pertencerem a essa bissetriz que ocorrerá nesses dois quadrantes aqui, vai acontecer de que a abscissa é oposta à ordenada. Então, se a bissetriz está traçada no segundo e no quarto quadrante, teremos os pares ordenados obedecendo essa determinação aqui. A abscissa será sempre oposta à ordenada, o que nos leva a entender que um ponto A qualquer terá como 1 para x e menos 1 para y. O ponto B, por exemplo, terá menos 3 para x e 3 para y. Ou seja, a abscissa será sempre oposta à ordenada. Veremos que nós teremos o mesmo módulo, diferindo apenas os sinais. Então, essa é a segunda propriedade. Faremos agora a aplicação dessas propriedades que acabamos de estudar. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos determinar o valor de n, de modo que os pares ordenados pertençam à bissetriz dos quadrantes ímpares. Olha aqui a indicação do primeiro e do terceiro quadrante. Então, conforme nós aprendemos aí com a aula expositiva, para que um par ordenado pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, é necessário que as suas coordenadas sejam iguais, ou seja, o x deverá ser igual ao y. Então, aqui nesse primeiro par ordenado aqui, eu tenho 2n para x e 4 para y. Para que esse par ordenado pertença a essa bissetriz, eu tenho que submetê-lo a essa fórmula aqui, a essa determinação. Então, sendo x 2n, 2n será igual ao y, que é 4. Resolvendo essa equaçãozinha básica aqui, teremos n, que é igual a 4 dividindo por 2. Logo, n será igual a 2. Para que esse par ordenado 2n e 4 pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, o n deverá assumir o valor de 2. O n deverá ser igual a 2. Seguindo aqui, então, nesse outro par ordenado, teremos
a mesma situação. Para que 3n e 0 pertençam à bissetriz dos quadrantes ímpares, é necessário que o x, que aqui representado por 3n, seja igual ao y, que é 0. Logo, teremos n igual a 0 sobre 3, portanto, n igual a 0. Para que o par ordenado 3n e 0 pertença à bissetriz dos quadrantes ímpares, n deverá assumir o valor de 0. Nesse outro exemplo aqui, nós devemos fazer a mesma coisa que já foram feitas nesses dois exemplos anteriores. Eu gostaria apenas de chamar a atenção que há um detalhe importante aqui para você saber quem é o x e quem é o y. Nesse caso, é a separação pela vírgula. A vírgula separa o primeiro elemento do par ordenado do outro elemento, que no caso é o y, né? Então, a vírgula vem intercalando o x e o y. Logo, eu tenho 8 para x, que deverá ser igual a n mais 2. Resolvendo aqui essa sentença matemática, teremos menos n, que é igual a 2, menos 8. Menos n igual a menos 6. Logo, n será igual a 6. 6 deverá ser o valor que, ao substituirmos aqui no par ordenado, teremos a exigência dada para que esse par ordenado pertença às bissetrizes dos quadrantes ímpares. Porque, veja só, se n é igual a 6 e 6 mais 2 é igual a 8, verificou a situação dada, porque para pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares, x deverá ser sempre igual a y. Para finalizar, então, essa primeira propriedade, faremos esse último exemplo aqui. Já identifiquei que o 10 é o x, né? E que 2n menos 4 é o y. Por que eu afirmo com essa segurança? Por causa desse detalhe, a vírgula separa o x do y. Então, logo teremos aqui menos 2n igual a menos 4 menos 10. Menos 2n igual a menos 14. Menos n igual a menos 14 sobre 2. Menos n igual a menos 7. N igual a 7. Então, para que o par ordenado 10, 2n menos 4 venha pertencer à bissetriz dos quadrantes ímpares 1 e 3, o n deverá assumir o valor de 7. Só para verificarmos aqui, ó, 2 vezes 7, 14, 14 menos 4, 10. 10 para x, 10 para y, ou seja, x igual a y. Então, nesse sentido, encerramos aqui a aplicação dessa primeira propriedade das bissetrizes dos quadrantes ímpares. Na sequência, então, pessoal, teremos agora a atividade, né, os exemplos que falam determinar valor de P de modo que os pares ordenados pertençam às bissetrizes dos quadrantes pares. Então, vamos agora observar com bastante cuidado quais são os elementos desse par ordenado. Aqui eu tenho 4p mais 2,6. Então, tenho que olhar com bastante atenção, não esquecer do pequeno detalhe da vírgula, porque senão eu vou incorrer em erro. Vou achar que 4p é x e que 2,6 é y, que aqui está referindo-se ao número decimal. Cuidado! Nós temos que focar na vírgula, porque a vírgula é o limitador. Ela vai separar o x de um lado e o y do outro. Nessa toada, teremos para x 4p mais 2. Esse é o x. E quem é o y? O y é 6? Bom, então eu tenho que voltar aqui no enunciado, que fala que esse par ordenado tem que pertencer à bissetriz dos quadrantes pares. Aí eu tenho que me lembrar o que diz a bissetriz dos quadrantes pares. A bissetriz dos quadrantes pares possui a propriedade
que diz o seguinte, que o x, ou seja, que a abscissa será sempre oposta à ordenada. Então, se a abscissa é x e x é 4p mais 2, esse valor deverá ser o oposto da ordenada. A ordenada não é o y? Y não estava positivo? Então, tem que submeter a determinação da propriedade. X igual a menos y. Então, resolvendo aqui, teremos 4p, que é igual a menos 6. Esse 2 era positivo, passará para cá, negativo, menos 2. Logo, teremos 4p igual a menos 8. P igual a menos 8 sobre 4. Logo, P será igual a menos 2. Vamos apenas verificar aqui para ver se esse valor encontrado vai encaixar na determinação da propriedade. Ou seja, o x deverá ser oposto ao y. Então, eu achei para P menos 2. Substituindo aqui, teremos 4 vezes menos 2, menos 8. Menos 8 mais 2, menos 6. Ó. X negativo e y positivo. Ambos possuindo o mesmo módulo, então são números opostos. O número encontrado satisfaz a determinação da propriedade. Para finalizarmos, então, esse tema, faremos esse último exemplo aqui. Novamente, nós iremos identificar quem é o x e quem é o y nesse par ordenado. Como eu já dei a dica para vocês, a vírgula vai separar o x do y. Então, o x eu tenho 8 e para y eu tenho 3 mais p sobre 2. E tenho que atentar à exigência do enunciado. O enunciado quer que esse par ordenado aqui pertença à bissetriz dos quadrantes pares. Então, logo, o x deverá ser oposto ao y. Então, vou estabelecer aqui a propriedade. 8 será igual a menos 3 mais p sobre 2. Eu usei aqui o parênteses, mas se você preferir, você já pode fazer a multiplicação aqui, trocando, né? Já escreva menos 3 e menos p sobre 2. Não tem nenhum problema. Então, como eu percebo que há um valor fracionário aqui, e eu não posso adicionar e nem subtrair frações quando os seus denominadores são diferentes, eu já vou preparando aqui essa possibilidade de resolução. Ou seja, eu vou encontrar o mínimo múltiplo comum entre 1 e 2, que no caso, então, será 2. Então, eu divido pelo denominador antigo e multiplico pelo numerador. 2 dividindo por 1, 2. 2 vezes 8, 16. Que é igual ao segundo termo aqui. 2 dividindo por 1, 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2 dividindo por 2, 1. 1 vezes P, P. Quando eu fiz isso, eu posso cancelar esse denominador. Eu vou reescrever apenas o numerador aqui. 16, que é igual a menos 6 mais P. Eliminando esse parênteses aqui, que nós estamos fazendo passo a passo, teremos 16, que é igual menos vezes mais, menos 6, menos vezes mais, menos P. Aí saímos uma equaçãozinha bem básica, né? Bem simples. Só passar a incógnita para o primeiro membro com o sinal trocado e o número para o segundo membro também com o seu sinal trocado. Veja que o 6 já estava negativo, permanece. E o 16 do primeiro membro era positivo, vem para cá, negativo, menos 16. Finalizando aqui, teremos valor para P igual a menos 22. Então, para que esse par ordenado aqui pertença à bissetriz dos quadrantes pares, o P deverá assumir o valor de menos 22.
Então é isso que eu tinha para rever com vocês, essa questão das propriedades das bissetrizes dos quadrantes. E volto a falar, estou à inteira disposição de vocês no caso de dúvida. Vocês já têm os contatos, é só estabelecer. Um grande beijo, boa semana a todos, firmes na fé em Deus, que nós superaremos essa fase muito difícil que estamos passando. Um forte abraço.